Quer garantir sua preparação padrão ouro com a Medway? Então se liga só que a lista de espera para os extensivos 2026 já está aberta e está cheio de bônus inéditos e exclusivos. Tem baralho de imagens, tem guia de antibióticos, tem a régua de eletro e o kit completo de Medway Cards, além dos nossos cursos completos e disponíveis de eletro, de antibiótico e de radiologia com certificado e o melhor desconto nos extensivos 2026. E ainda tem mais, uma Alexa EcoPop integrada à nossa plataforma para turbinar os seus estudos. Então já sabe, você clica aqui no link da descrição, se inscreve na lista de espera para você garantir os extensivos 2026 da Medway com as melhores condições e os bônus especiais. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Projeto R1. Sempre uma satisfação inenarrável estar aqui com vocês nessa conversa em que a gente traz pessoas de verdade para contar a história de verdade delas, do que elas fizeram de diferente. Eu, Daniel, de cirurgia geral aqui da Medway, um dos hosts, mas estou com o meu co-host aqui, Joãozinho. É isso, Dani. Eu sou clínico, a especialidade soberana, que fique claro, e ele não tem direito a responder só durante o episódio. Tudo bem. Fiz clínica médica na USP e hoje estou muito animado para a gente receber mais um convidado que vem do segundo estado mais maravilhoso do país. Imagino que você deixa aí, de onde você estiver, refletindo, qual que é o segundo estado mais maravilhoso do país? Dani, na minha visão, é a Bahia, cara. Mas a galera vai refletir qual que é o primeiro, né? O primeiro só tem um. Mas só quem é de lá acha isso, né? Que é o Espírito Santo, que eu sou de Vitória, formei na Federal do Espírito Santo, então é uma cidade maravilhosa. Que você não conhece, cara, vai lá, culinária muito boa, praias maravilhosas, a serra, a montanha ali, Dani, cara, em 1 horinha você pega o carro, consegue chegar e fica nos hotéis bacanas, aquele climazinho gostoso. Tem uma cidade chamada Domingos Martins. Eu só conheço Vitória. Cara, tem Domingos Martins, você chega, sobe ali a serra, foi eleito o segundo melhor clima do mundo, em termos de temperatura, amenidade, tipo, de agradabilidade. Então, fica a dica para você que você não esperava e nem pediu nesse podcast de improviso. Muito bom. E quem que a gente recebe hoje, Dani? A gente vai receber um colega, né? Já podemos dizer assim, somos todos médicos na empresa Medicina, mas ao mesmo tempo inimigo, porque é anestesista. Anestesista lá pelo HC, na verdade está na residência. Se apresenta aí para a galera, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Barreto. Gostaria de dizer que também é um prazer inenarrável, tá? Estar aqui hoje, tá? Bom, discordo do que você falou. Eu acho que tem uma certa divergência literária que direi que eu sou do melhor lugar do Brasil, Salvador, Bahia, da maior de todas, a Escola Baiana de Medicina. Soteropolitano. E, bom, tô fazendo agora anestesiologia no HC e muito feliz de estar aqui. Acho que é uma grande honra. É isso. Eu e o Márcio, a gente se encontrou no Ano Novo do final do ano passado, 2024 para 2025, né? Ele já tinha passado? Já tinha passado no Master. Saiu em janeiro. Mas eu acho que tu já sabia alguma coisa ali, tu falou, vai dar certo pra mim. Vai eu falei, dar bom. então vamos bater foto que quanto passar a gente posta foto. Encontrei na entrada da USP, inclusive, da prova. Eu falei assim, não, se encontrar... pessoal, inclusive, quem encontrar ele em qualquer ocasião no final do ano, tá certo que vai passar isso aí. Procurem, eu diria. No Ano Novo já tem 2 anos que foram seguidos. Um foi em Recife, tava ali em Amoré, galera me encontrou lá, todo mundo passou também. E por acaso, USP São Paulo, acho que Unifest também, a meninada que tava lá. A Júlia, deve ser tu R+. Júlia? A Júlia, exatamente. Minha passou em anestésia. Minha veterana da faculdade. Perfeito, exatamente. E aí, ano passado foi o Marcião lá em Itacimirim, na Bahia, Réveillon maravilhoso, excelente. Já sabe você que tá ouvindo, tem que acompanhar o @danielhaber.medway e descobrir onde que ele vai passar o ano novo. Porque você tem que ir junto para garantir tua aprovação. Além de, o único fator que tem uma predição maior de aprovação é usar a meia da Medway nas provas. Né? Com certeza. É um fator independente também, isso aí dá pra ver perfeito. Muito bom. Animal, cara. Bora lá pro nosso papo. E hoje vai ser um papo muito legal. Se você tá ouvindo no Spotify, cara, você tá perdendo, porque Márcio é o nosso convidado mais bem vestido da história dos nossos podcasts. Puta, ele tá
na beca aqui. Literalmente na beca, é isso aí. Estou apenas à altura da ocasião. Apenas isso pra dizer. Ele veio no Tô à estilo... altura do evento. Você veio no modo jantar dos aprovados. Eu e o Dani, a gente tá se sentindo underdressed aqui. Com certeza. A vestimenta vai ser mais pesada. É verdade, a farda de vocês é mais pesada do que esse meu. Muito bom. Cara, conta pra gente aí como é que foi a sua preparação, né? Quando você começou ali, se foi no internato, já começou ali no 5º ano ou não, já começou na Medway, começou em algum outro curso, como é que foi pra você? Excelente. Bom, resumindo um pouco minha preparação, fiz uma preparação para residência em 2 anos, né? Comecei no 5º ano e no 6º ano fiz a preparação definitiva. No 1º ano foi uma preparação em conjunto com o internato, sendo que meu foco acabou sendo o internato. A ideia era que eu conseguisse ter contato com todos os assuntos da preparação para ter um primeiro toque, entender ali o que era relevante, o que não era relevante e coisas que eu deveria ficar atento no próximo ano de preparação. Então ela consistia basicamente, eu fiz em um outro cursinho, com outros colegas, né? E a ideia ali era ter contato com o assunto na aula teórica e fazer as questões que eram recomendadas por ele, para quando chegasse no ano definitivo, a gente ter essa preparação. Já no ano, né, ano passado, fiz uma preparação muito focada em questões. Eu acredito muito, venho da filosofia muito de fazer o que de fato está sendo cobrado. Então, se eu acredito que minha cobrança vai ser por questões, imagino que funcionaria muito bem com alta carga de questões também. Então, minha preparação foi muito pautada nisso, assistia a aula de vocês, fazia algumas anotações no mapa de resumo, né? E aí, questões. E aí pegava pesado nas questões. Já tem um número de questões que você fez ao longo do ano? Tenho sim. Foram pra quase... galera sentir o termômetro. Assim, quando eu digo que foi alta intensidade, foi alta intensidade mesmo, assim. Fiz 39 mil questões, tá? É muita coisa. Exato. No ano final de preparação. Não estou considerando a preparação no 5º ano. Então foram 39 mil questões. Foi uma preparação heterogênea no sentido de aumentar muito a intensidade ao final da preparação. Mas, bom, sempre acima ali de 70 questões dia, mantendo isso desde o início do ano. Isso é muito forte, porque recorrentemente a gente conversa com os nossos convidados aqui de número de questões. A gente já viu números impressionantes, tá? A gente teve uma convidada que fez 50 aí. Mais 50 mil questões. Tenho que respeitar. Ela levou mais a sério. Meu meta levou mais a sério o método. Muito forte, mas a gente tem também convidados que estavam 7, muito próximos, 8, exatamente, do que a gente vê ali da média dos nossos aprovados. E talvez o segredo seja esse que tu falaste, tipo, vou te fazer uma pergunta aqui. Tu falou que no final do ano a intensidade das questões ficou muito grande. No começo do ano, por que a intensidade era menor? Demorava mais para corrigir, se aprofundava mais? O que aconteceu ali para ter essa mudança de intensidade? Perfeito. Só uma consideração antes de responder a pergunta. Eu acho que, assim, assisti muitos podcasts, muitos desses contatos com pessoas que já tinham sido aprovadas na minha época de preparação. Eu acho que eles têm que ser vistos não como uma forma de imitar a preparação da pessoa, mas de conseguir novas ferramentas e novas capacidades para aplicar no que você vai fazer. Então, assim, não existe preparação perfeita, ano perfeito, nem método perfeito. Existe o melhor para você. Nenhuma preparação perfeita. Todo mundo tem problema durante o ano de preparação. Isso é quase uma verdade universal. Mas a ideia daqui do que eu falar não é assim, pô, o Márcio passou na USP, passou no Einstein, vou aplicar o que ele tá fazendo. Não. É talvez o que eu falar de, pô, two-step execution na prova, micropausa, macropausa. Será que isso é interessante de fazer na minha realidade? Será que isso funciona para mim? Então, tem colegas que funcionam bem com 12 mil questões. Não é meu caso. Eu necessito de constantemente de teste, ser testado diversas vezes. E lembrar do que é importante. Minha memória de evocação não é tão legal, mas eu funciono muito bem em adquirir padrões. Então, pô, não funcionaria para mim ficar lendo resumos novamente, não funcionaria para mim rever aula, eu não funciono assim, não consigo evocar assim. Para mim era identificar padrões de cobrança. Então, pô, talvez zerar todas as questões disponíveis de um tema, eu identifique todos os padrões possíveis de cobrar daquele tema. Então, fica fácil de acertar as questões assim. Esqueci a sua pergunta. Falei muito. Da mudança da intensidade. O que tu fazia diferente nos perfeito. estudos de cada questão? Eu acho que isso, assim, é um pouco natural de acontecer, porque eu usava revisões passadas. Mudava um pouco os períodos, né? Isso a gente pode discutir depois, mas eu usava revisões passadas. Matematicamente, no final do ano, você tem mais temas para revisar do que no início. Então, tem um pouco de fato de que eu estava aprendendo a aprender no início do ano, então demorava mais tempo para identificar o que era relevante do comentário da questão, como fazer a questão. E também tinha menos temas para revisar. No final do ano, eu tinha dia de fazer mais de 300 questões, mais de 400 questões em um dia.
que muitas delas eram reconhecimento de padrão. Nem lia a questão, lia apenas como ela estava escrito e as alternativas que eu já sabia o que estava sendo cobrado. Então, bom, você ganha mais maturidade ao longo do ano. Mesma coisa, começa a correr agora no início do ano, chega no final, eu vou correr muito mais rápido, vou conseguir percorrer maiores distâncias em menos tempo. Cara, e isso que vocês dois trouxeram faz muito sentido, até porque dentro da evolução do estudo do aluno ao longo do ano, muitas vezes o que a gente vê de mais frequente é que esse início do ano, esse primeiro semestre, ele é muito útil para consolidar conhecimento que você ainda não tem. Então, você tem que, às vezes, assistir uma aula, seja uma aula flash curta ou uma aula mais longa, para dominar um assunto que é prioritário de alta prevalência para as instituições que você vai prestar. Isso toma muito mais tempo. Você poderia, nessa 1 hora e meia, ter feito um bloco ali de... Quantas questões você fazia ali em 1 hora e meia? Eu não tinha muito essa métrica, não. Variava principalmente do período do ano e assim, o tema, né? Eu não consigo mensurar muito bem quantos eu fazia, não. Não usava muito essa métrica, não. Justo. Mas assim, você consegue fazer bastante questão bastante, em 1 hora. Uhum. E aí, o que a gente vê no segundo semestre? A gente vê que os aprovados, eles passam a alocar 60% a 80% do tempo deles em provas antigas e revisões. Então, você está 60%, 80% do tempo fazendo questão. É isso. E como você está muito mais tempo fazendo questões, natural, como o Dani falou, que o seu número vai subir proporcionalmente. Então, você no início, você fazia um número X% de questões, X total de questões, e depois você vai aumentar esse X de uma forma proporcional à sua metodologia de estudo. Perfeito. E quem às vezes termina o ano fazendo 10, 12 mil questões, que é a média dos nossos aprovados, também vai proporcionalmente subir de desempenho, né, Dani? Perfeito, exatamente. E eu acho que isso é muito importante que a galera tenha noção, sabe? Que eu escuto demais, a gente tá numa época já mais próximo da finalíssima, as provas estão batendo na porta já, Sim. Mas para quem está escutando pensando no próximo ano, não se desespere. Eventualmente você vai começar resolvendo menos questões. Você, em 1 hora eu só estou conseguindo estudar 20 questões. Se você estiver estudando bem, tá tudo certo. O importante é estar estudando bem. Tenho certeza absoluta que você vai chegar lá na frente, mais ou menos, sei lá, agosto, setembro, e nesse mesmo tempo você vai estar resolvendo 3 vezes mais questões porque você aprendeu. E aí tu acha alguns termos que já vou querer saber o que é. E tem uma coisa que é interessante de comentar, que assim, a proposta de realizar questões no início do ano, ela penso ser diferente da do final do ano. No início do ano é o momento que você tem para adquirir conhecimento. Então, assim, não sei se vocês já viram aquela curva de aquisição de conhecimento de tarefas complexas, né? Uhum. Então, a gente tem inicialmente uma curva com um ângulo bem elevado, então você consegue adquirir muito conhecimento em pouco tempo. Então, eu acho que nesse contexto que entra até as aulas teóricas, né? Se eu pego um tema do zero e inicio a fazer questões não sabendo nada, minha taxa de retenção de conteúdo será extremamente ineficiente. Eu não vou conseguir acertar muito, não conseguiria aprender muito. Diferentemente de ver uma aula, que eu tenho um compêndio das informações principais dela. Chegando nesse ponto específico, que eu consigo adquirir nas aulas, o custo-benefício de assistir aulas teóricas não vale mais tanto a pena. Porque, veja, cada assunto que a gente tem é um mar de conteúdo, é um mar de conhecimento. O básico é possível de ser passado em uma aula teórica. Caramba, talvez recortes de especialidades sejam melhores adquiridos com uma análise histórica de cobrança delas. Bom, porque isso seria equivalente, imagine, fazer uma prova de aprender CAD, seria do digestivo. Para entender com o nível de conhecimento de uma aula teórica, bom, teria que fazer uma residência do zero. Exatamente. Talvez fazer as questões que são cobradas, entender apenas aquele recorte, eu tenho um aumento da minha performance, seria mais eficiente do que, de fato, ver as aulas teóricas. E a gente tem um assunto específico, tu falou de cirurgia do aparelho digestivo, que são os tumores do aparelho digestivo. Talvez esse seja o assunto mais difícil que a galera encara ao longo do ano, porque é complexo, são muitos detalhes de muitas patologias específicas dentro desse foco que é tumores do aparelho digestivo, que cai pra caramba, que todo ano vai ter questão na prova e que muita gente deixa de estudar porque é muito complexo. Mas é justamente isso que tu falaste. A gente tem que adquirir conhecimento desse assunto, por exemplo, com a aula teórica, entendendo que é impossível a gente falar tudo que tem para ser falado, por exemplo, de câncer coloretal. Totalmente impossível. Impossível. A aula é para possibilitar o início do estudo
por questões. Para que né? quando você vai fazer uma questão, você consiga entender o caminho, o raciocínio que vai lhe levar a acertar a questão e, eventualmente, os detalhes que podem vir a aparecer em questões similares mais para frente. E aí, Dani, aqui na Medway a gente tem um processo que a gente já está no 8º ano de Medway, né? E a gente tem um processo muito bem estabelecido de construção de aulas pelos professores. E os professores são médicos, são 226 médicos especialistas e subespecialistas. E boa parte deles que dão aulas ou comentam vídeo comentários tem esse processo padrão. Antes de montar uma aula, ele vai fazer todas as questões, principalmente do último ano, né, porque ele tem que se atualizar se mudou alguma coisa ou não, mas ele faz os últimos 5 anos daquele determinado assunto, para ele construir na nossa proposta pedagógica um conteúdo onde o aluno seja capaz de acertar praticamente 100% das questões. Por quê? Porque seria impossível para determinados assuntos como tumores do aparelho digestivo, o aluno acertar 100%, a gente precisaria de uma aula de 4, 5 horas, talvez, né? E pensando em questão de prova, se torna até impossível, porque tem questões que especialistas olham, que uma pessoa que é especialista em... Eu lembro, isso é real, tá? Foi uma questão, não lembro qual a prova, mas alguma do interior daqui de São Paulo, 2022, tumores do aparelho digestivo, que teve a questão, eu estava discutindo com um colega que é oncologista, não é cirurgião oncológico, mas é oncologista, os detalhes do tratamento ali que estava sendo proposto. Ele falou, cara, isso aqui é bizarro, não faz o menor sentido. Eu falei, mas normalmente a gente consegue acertar essa questão de prova porque... lembrei o que era. Era um detalhezinho do GIST e da utilização de imatinib. A gente... Detalhe gostoso. Exatamente. A gente Você que ouviu aí de casa... sabe disso, quantas questões você já acertou disso? Como tem o CRM sem saber disso. Pois é, exatamente. Acho que é incrível. E aí era isso, a gente foi discutir a questão e falou, cara, infelizmente essa questão não tem resposta, porque não tem informações suficientes. Mas a gente constrói o raciocínio em cima do que é apresentado pelas bancas ano após ano para entregar uma aula que alcance o máximo possível dessas questões e possibilite todo esse raciocínio, todo esse ganho de conhecimento. Estava falando da curva de aprendizado, tem outro estudo muito interessante que fala também de aprendizado, que identificou que para a gente conseguir reter um conteúdo de forma mais perene, porque é impossível se reter um conteúdo para sempre, né? Ou seja, o suficiente para você chegar e acertar numa prova, você tem que ter 3 contatos aprofundados com aquele assunto antes de ser submetido, tipo, à prova em si, à prova real. Como, eventualmente, o primeiro contato aprofundado vai ser uma aula, o segundo contato aprofundado vai ser uma trilha de questões bem feita, seja a própria trilha pós-aula ou a primeira trilha de revisão que você vai fazer desse assunto, porque eventualmente a trilha pós-aula é mais para consolidação do que você viu ali na aula. Primeira revisão bem feita e a segunda, às vezes vai ser achando essa questão, percebendo que esse é um padrão de cobrança, estava fazendo uma prova antiga, falando, tá caindo muito lesões benignas hepáticas aqui, deixa eu me aprofundar nisso de novo. Então você viu a discussão de lesões hepáticas benignas na aula, fez uma boa revisão desse assunto depois de um tempo e quando está fazendo uma prova antiga percebeu que cai demais e se aprofundou de novo. E aí você consegue reter, e lógico, isso aqui está acontecendo com um espaço de tempo, aí eventualmente de um mês, a depender de como foi o seu desempenho, tudo hoje organizado de forma automática dentro da plataforma na Medway também. Eu acho que assim, o grande inimigo na preparação da residência médica, ela é sua curva de esquecimento. Sua grande tarefa durante o ano é conseguir reter o máximo de informações possível no dia da sua prova. Ponto. Qual era o método, a melhor forma de se fazer isso? Que a gente conseguisse, na semana da prova, estudar todos os assuntos de todas as especialidades, de todas as áreas. Que a gente está acostumado a fazer na faculdade. Na faculdade, exatamente. Isso aí, uma noite. Isso é uma técnica de estudo. Por quê? Porque a gente está se favorecendo da curva de esquecimento. Então, ali nos 7 primeiros dias, a gente está lembrando muito o que foi visto. A questão é que é humanamente impossível ter contato com todo o assunto da residência médica. Esse formato de aprendizado, em que você vê tudo em uma semana, funciona bem. Para provas em que é possível fazer isso. Para provas que não é possível, temos que lidar com longo prazo. Né? Então, assim, foi o que eu te falei. No início do ano, nosso intuito é construir conhecimento. As questões do final do ano são para relembrar o conteúdo que foi avaliado. Caso que o objetivo da prova de residência fosse dar uma aula, então você tem que ministrar um conteúdo sobre anestésios voláteis. Então, assim,
Nesse caso, eu teria que treinar ao final do ano, relembrar como dar a aula. Com a prova de questões, eu tenho que relembrar aquele padrão de questão. Eu funcionava também com revisões passadas, uso, né, revisões passadas como meu formato de estudo, né. Então, eu vi o conteúdo a primeira vez, tinha uma data do conteúdo teórico. Fazia algumas questões após a aula ali, mas para entender e ratificar o que é relevante para aquilo. Cerca de 21 dias depois, eu fazia a primeira revisão. Essa primeira revisão, ela consistia em olhar minhas anotações da aula, não vi a aula novamente, minhas anotações que eu fiz, e aí o material que vocês forneciam para mim era incrível. Eu assisti a aula com o material de vocês e fazendo as fichas resumo, você disse. As fichas resumo. Então, assim... Que tem digital e físico, né? Tem digital e físico. Aluno. Na época eu usava a digital, tinha ali um tablet que escrevia, e assim, eu acho que aquilo ali tornou viável o meu método de estudo. Então, eu sempre dei por resumo. A gente ouve falar que resumo não é eficiente, que resumo não funciona. Eu tinha uma certa dificuldade em aceitar isso, porque como eu fui acostumado durante toda a vida, e realmente perde-se muito tempo fazendo. A ficha resumo de vocês tornou possível, sim, utilizar esse formato. Na primeira revisão, li a ficha resumo, fazia as questões. Na segunda revisão, um mês depois, fazia apenas as questões. E na terceira, fazia questões novamente. A segunda e a terceira para entender o que eu tinha lembrado do assunto e novamente, ratificar o que eu já sabia. Muito bom. Até acho que eu vou pegar 3 ganchos aqui, eu acho que são 3, né, de tudo que vocês dois trouxeram, né? Acho que o primeiro fichas resumo, pô, a gente faz aqui dentro da Medway, muita gente, vocês podem buscar diversas referências, né? Acho que o grande ponto da Medway aqui, Márcio, é, cara, a metodologia baseada em aprovação. A gente brinca que é o MBA da Medway, são 13 mil alunos aprovados ao longo desses 8 anos, e a gente tem dados de consumo e uso de plataforma desses alunos. Então, a gente consegue entender como eles estudaram para chegar até a aprovação. E, baseado nisso, montar a nossa recomendação para os nossos alunos, em número de questões, tempo alocado em aula, tempo alocado em revisão, tempo alocado em prova antiga, número de provas antigas. Tudo isso faz parte e compõe a nossa metodologia. E esse ano, você tinha perguntado para mim mais cedo, antes da gente entrar no podcast, quais são as novidades? Uma novidade que a gente trouxe foi ficha resumo para 100% dos alunos. Se inscreveu nos nossos cursos, você ganha um kit que a gente chama de kit de boas-vindas, que é a ficha resumo na casa, né? Junto aí tem uns mimos que a gente geralmente envia, que a galera gosta e tal. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, de estudar por questões, mas vocês foram até num nível mais fino, né? Que é estudar as nuances daquilo que aparece pouco ou é de determinada prova. E a gente vê muito, né, nesses últimos anos um comportamento das questões das provas cobrarem conceitos de R+, seja dentro da cirurgia, que tradicionalmente era a especialidade que mais fazia isso, mas mais recentemente, nos últimos anos, a gente também tem visto em outras especialidades como clínica, pediatria e GO. E aí uma outra novidade desse ano foi que a gente trouxe dentro do banco de questões, já tinha clínica e cirurgia, e agora tem o banco de questões de R+, de GO e PED para o aluno poder fazer esse estudo aprofundado. Muito bom, muito bom. É muito forte. Inclusive, Dani, para quem está ouvindo, né, nesse ano a gente lançou 2 cursos, né? O Reta Final R+, de pediatria e o Reta Final R+, de GO, que também podem ser usados para preparação para a prova de título de PED e para a prova de título de GO. E, cara, foi um negócio incrível, assim, porque em um dia a gente bateu mais de 1.000 inscritos no Reta Final da R+, de pediatria. E o GO tá chegando lá, chegou lá deve ter passado, né? Já tô desatualizado. A gente grava, para você que tá de casa que não entendeu, a gente grava o episódio e às vezes o episódio é soltado semanas depois, né? O GO, se eu não me engano, no momento desta gravação, a gente tinha batido mais de 600 alunos. Sucesso. E pô, pra gente tem sido incrível, cara, porque a gente quer trazer essa excelência que a gente tem no R1 para a jornada do médico, seja para dentro da faculdade de medicina ou seja para dentro da preparação para residência, para as provas de título e seguir com o médico ao longo de toda a carreira dele. Perfeito. A gente quer ajudar e quer facilitar essa carreira do médico. Perfeito. E então para a gente é super animador, né? Obviamente que a gente também tem preparado já o lançamento dos extensivos de GO e de PED, a gente também já tem
curso para a prova de título de dermatologia, para ajudar também o aluno dentro da residência de dermato. Então, ele tem um extensivo de 1, 2, 3 anos com professores especialistas, subespecialistas. A metodologia da R1 esse ano a gente está expandindo com força e os feedbacks têm sido incríveis. Muito feliz com isso. O que eu ia falar é que a gente estava comentando as fichas de resumo e tudo mais. Eu era uma pessoa que era do time digital também. Eu nunca curti muito material impresso, mas eu fico impressionado como a galera curte, né? A própria mulher que eu tenho em casa, ela imprime tudo. Ela fez resumo ela prestou prova de título de vascular, né? E foi primeiro lugar, então é só orgulho, só orgulho. Tem que ter orgulho do mozão, é isso. Argumento de autoridade aí, né? Virou autoridade aí, né? E ela fez resumo de tudo, imprimiu todos os resumos que ela tinha feito no computador, ficou riscando por cima dos resumos que ela tinha feito. Em resumo, de resumos. De resumos, perfeito. Eu acho que assim... Não existe aquilo que eu ia falar. Não existe o que é certo e o que é errado. A gente escuta muita gente falando no Instagram, no TikTok, no YouTube, estudar dessa forma é errado, se você fizer isso é o fim. Não, cada pessoa é uma pessoa. Você tem que se descobrir, você tem que entender, que é justamente o que tu fizeste ali no começo, no teu 5º ano. Entendeu o que era preciso ir com a média no meu 6º ano. Veio com a média e deu certo. E aí tem um gancho, né? Porque você falou que você transicionou de curso preparatório, né? Do 5º para o 6º ano. Cara, essa é uma decisão nada trivial, de tipo, putz, você está se preparando com um curso, deixa eu mudar porque eu tô vendo que algo precisa ser diferente. Imagino que tenha passado essa decisão na sua cabeça. Você lembra exatamente o que foi, como é que foi esse processo? Sim, algumas coisas. Eu tive contato com algumas aulas, né, que são disponibilizadas publicamente sobre dos cursinhos, né? De forma muito, muito tranquila, a média foi o que mais pareceu com o formato de estudo. Eu tinha alguns colegas de preparação que também seguiram pela mesma escolha, então foi uma escolha conjunta do nosso grupo de preparação. Alguns colegas que estão aqui em São Paulo também fizeram essa preparação. Também aprovados. Aprovados pela média. Quer mandar um abraço para eles aí? Um abraço ao Eric Brother, que foi o meu parceiro, conseguiu fazer mais questão que eu, inclusive. Ele fez 50 e poucas mil questões, então assim... Ele tá onde agora? Tá na Santa Casa. Tá na cirurgia na Santa Casa. Exatamente. Que maravilha. Sofrendo, ele está certo. Ele está certo, exatamente. Eu vou cancelar a cirurgia dele no futuro. Então assim... Então assim, foi uma escolha baseada justamente no contato que eu tinha com o material que vocês forneciam. A plataforma de vocês é muito intuitiva, muito bonita, assim, chama a atenção a quem olha pela primeira vez. Eu tive certeza que eu fiz uma boa escolha vendo as aulas de vocês, mas quando eu mandei minha primeira dúvida, quando eu tava fazendo questões para vocês na plataforma, foi uma dúvida que eu mandei assim de madrugada, umas 9 horas da noite, 10 horas da noite, e eu recebi um e-mail às 10h40 da noite respondendo com um texto completo, escrito com referência e print da diretriz. Eu fiz, caramba, isso aqui é... Olha o suporte que eu tô tendo nesse nível de preparação, em que eu consigo mandar uma dúvida altamente específica de uma questão e receber um retorno com referência de diretriz e respondendo de forma pessoal. Não era uma resposta mecânica, não era um IA da vida, respondendo uma pessoa que parou, entendeu minha dúvida e mandou uma resposta referenciada. Então eu sabia que eu tinha feito uma boa escolha. Que da hora. Maravilhoso. A gente tem, só para dar o contexto, né? A gente investe muito no nosso aluno e naquilo que a gente acredita que é a preparação ideal. E um dos pilares da Medo aqui é ter um senso de proximidade que a gente está junto. Então a gente entende que quando a gente responde uma dúvida rápido, com muita qualidade, é isso. Pô, imagina você 10h40, tu deixou até um gás ali, talvez, para continuar estudando mais um pouquinho. Vou estudar até meia-noite aqui agora. Pô, se tem alguém trabalhando... Só porque eu recebi, tem alguém trabalhando. Vou começar a testar, né? Mandar dúvida 2 da manhã, 3 da manhã, para sentir o clima. Sentir o clima, quando me exatamente. responde. Mas é aí, cara, é aí que entra ali os 226 especialistas e subespecialistas. Não foi nada fácil construir esse time. Mas para eu dar o suporte pro meu aluno tem que ser 24 horas por dia, cara. E é isso, né? É muito recompensador quando a gente ouve esse tipo de feedback. Perfeito. Muito bom. Voltando para o que tu tinhas comentado de técnicas de estudo, two steps, micro, macro learning. Perfeito. Comenta um pouquinho pra galera. Tá. Bom, e são técnicas usadas em contextos diferentes. Esse two steps eu usava na hora de fazer uma prova. Eu entrava em toda a prova tendo certeza que dentro dela existiam 2 provas diferentes. Aquela prova em que eu consigo fazer de forma imediata, usando um pensamento rápido, e uma prova que eu vou ter que pensar mais. São provas, pra mim, na minha cabeça, totalmente diferentes. E eu fazia entendendo que eram provas diferentes. Bom, fazia a prova, fazia um filtro inicial marcando tudo aquilo que eu sabia. Então, bom, aquilo que eu tinha 100% de certeza que eu iria acertar. Ao finalizar esse primeiro processo, fazia rapidamente, fechava a prova, ia no banheiro, jogava um rosto. Sim, me preparava para uma prova totalmente diferente. Era um outro
passo que eu ia ter que dar. E você não tinha marcado ainda, você já tinha lido, mas não tinha marcado a alternativa Não, nessas... tinha marcado, pré-marcado ali, já tinha feito a primeira prova. Mas você deixou uma sinalização do tipo, aqui eu preciso voltar. Era Aqui eu preciso marcando, né? voltar. Tipo, a questão que, pelo que eu entendi, a questão que tu tinha certeza absoluta, já marcava, nem voltaria para ela depois. Exato, porque assim, o que vai garantir a sua aprovação são as questões que você, sabe. Aquele assunto, aquela questão de, uma questão que você acerta, você tem 100% de acerto, e a que você erra tem 0% de acerto, ela é uma análise pós-prova. Então, assim, depois que eu já tenho um gabarito, depois que eu já corrigi, de fato, a que eu acertei 100% e a que eu errei é 0%. Toda a questão de uma prova, mas se não saiba nada, você tem, caso tenha 4 opções, 25% de acerto, correto? Meu intuito ao estudar para uma avaliação é mudar nessa porcentagem. É que eu consiga excluir outras possibilidades para que eu fique com o menos de possibilidades possíveis, até chegar a apenas uma, que é 100% de acerto. Então, minha ideia é essa. A ideia do estudo é reduzir o acaso. Sempre vai depender do acaso. Sempre. Você, em tese, consegue passar numa residência médica sem ter estudado nada, estudando tudo. Só é altamente improvável. A sua técnica é reduzir a possibilidade, reduzir o quanto que você depende do acaso para acertar uma questão. Então, o que eu faço? Fazer as questões que eu tenho 100% de certeza que eu queria acertar, ou 80% de certeza que eu queria acertar, fecho a prova, vou começar do zero. Vou no banheiro, jogo uma água no rosto, como alguma coisa e a prova totalmente fechada. Nem lembro o que eu marquei nas respostas. Só assim para começar a segunda parte. Então, você garante uma eficiência no resultado. Sobre micropausas e macropausas, eu utilizava mais no final do ano. Então, entenda que num dia eu fazia ali 300, 400 questões. Isso é um nível de exaustão mental inconcebível. Então, assim, chega um momento em que você não entende mais o português que você está lendo. Nesse caso, eu fazia técnicas de micro e macropausa. Qual é a ideia? É equivalente a fazer um exercício físico na academia, né? Não sei se vocês fazem, mas assim, a ideia é, tô fazendo esse tipo... Corrida, Dani? Corridinha. Não, a corrida não tenho tanta... Não? Aí. tanta o primeiro prática, não. convidado. Tá vendo, galera? Não precisa correr para ser aprovado na residência. Nada disso. Márcio tá aqui para provar. Mas a então, academia malhava. academia, sim. Porra, Aí, olha pô, o cara. isso é o mano. shape. Tua mão shape, porra. Caralho, claro, cara. Então, assim, tô fazendo um exercício na academia. Tô ali um treino de peito, por exemplo. A ideia é que tô fazendo um exercício, eu faço uma série até a falha de um grupo muscular. Eu paro 30 segundos ali pra conseguir recuperar a musculatura até ter uma capacidade de refazer a série novamente. Vocês concordam que eu posso fazer isso até um ponto, determinado momento? Chega um momento em que, por mais pausa de 30 segundos que eu dei, eu não vou conseguir mais fazer nada. A ideia é muito parecida. Eu tinha micropausas e macropausas. Fazia questões pra não entender mais nada do que estava fazendo. Fazia uma micropausa e eu usava o celular. Eu tinha um joguinho muito bestinha pra jogar, bem dopamina, liberação de o quê? dopamina. Rapaz, era até uma curiosidade. Era um joguinho em que passa naqueles anúncios de YouTube, sabe? Não é do Tigrinho. Não é. Na época não tinha. E estudante não tem dinheiro pra investir no Tigrinho. Tinha que ser uma opção mais financeiramente viável. Era um joguinho de ficar explodindo bolinhas, nossa, bem besta mesmo. Eu joguei tanto isso que eu fiquei no top mundial desse jogo, inclusive. Isso. Era fazer Cara, tanta passou na micropausa que residência, ainda ficou top fiquei no top mundial. 100 do mundo do jogo. Ele Mas, já enfim. estava se preparando para ser anestesista, foi isso? Exatamente. Isso foi cobrado no currículo da prova, inclusive, tá? Então fazia micropausas assim, até chegar um momento em que eu via que não dava mais. Não dava mais. Nesse caso, eu fazia uma macropausa. Eu saía, fechava o meu computador, ia assistir um episódio de série, ia pra academia, mas até lá eu deixava até a exaustão mental mesmo fazendo questões. Que da Isso hora, no final do cara. ano. Esse Muito conceito, forte. pra mim, que você trouxe aqui é, de explodir a mente, porque eu nunca tinha parado pra pensar, eu vou roubar esse conceito, favor. porque acho que faz muito sentido de você ter a exaustão ali, e fica fácil de fazer essa analogia da academia, né? Porque é muita verdade, porra, você fadigou, cara, tem uma hora que acabou, não dá mais, não adianta você querer, porque você não vai extrair mais valor. Às vezes você pode até se prejudicar em si, né? Não, assim, é um momento que, assim, a preparação da residência, ela tem que ser eficiente, né? Assim, não é só sobre quantidade de horas investidas, é como você faz isso também. Veja, se horas investidas representassem valor agregado, se eu começasse a cavar um buraco aqui daqui a 20 anos, seria o buraco mais valioso do mundo. E não, é apenas um buraco aleatório. Então eu tenho que trazer aqui forma de agregar valor. Se eu ficasse fazendo questões basicamente fadigado, sem entender o que eu estava fazendo, eu ia apenas contabilizar horas no meu dia de estudo, sem agregar valor para a minha preparação. Academia é a mesma coisa. Eu acho que a analogia da academia, ela parte do princípio de que é um processo de mentalidade em que você vai construir no longo prazo. A preparação da residência é igual. Não adianta eu chegar hoje, começar a estudar para a minha prova final de anestesiologia e cobrar assuntos que vou ver no meu R3. Ou então ver assuntos em que fazer uma prova logo amanhã. Então eu tenho que construir esse conhecimento
tal qual você faz na academia. Não adianta chegar hoje e botar 200 supino que eu não vou conseguir levantar, vou me machucar, na verdade. Justo. Muito bom. E sobre a prova, que muita gente pergunta, né, cara, talvez seja uma das dúvidas que eu mais respondo no Instagram ali nessa época agora, que a galera realmente vou prestar a prova mesmo, e agora começo por uma matéria, começo por outra, e essa técnica de two steps é muito forte. E muita gente faz ela sem nem perceber, né? Muita gente lê uma questão, se tem certeza, já marca, passa para a próxima. Quando lê a próxima, não tenho tanta certeza, circula e avança. Às vezes não dá uma pausa, como tu falaste que dava, mas muita gente faz isso. Muita gente também se questiona sobre ordem de resolver por grande área. Tu tinhas alguma? Não, eu seguia basicamente com a prova vinha mesmo. Eu acho que, assim, você já tem muita coisa na cabeça pra... A não ser que isso te ajude, né? Se te dê uma calma de Isso, espírito, você... exatamente. Aí entra aquela coisa de individualidade de cada um. Eu acho que... Exatamente. assim, mas eu acho que seria um esforço mental a mais. Veja comigo, se eu acho que minha melhor disciplina é clínica médica, cirurgia geral, por exemplo, eu abro a prova de cirurgia, e naquela prova em específico, como algumas de GO, na minha época que eu fiz prova, fosse mais difícil do que a média dos anos, meu mental estaria totalmente abalado ali. Isso que a gente não controla isso, né? Abri a prova ali de GO, que é a minha melhor, por exemplo, e encontrei 5 mecanismos do parto, como foi a prova que eu fiz, então, assim, A prova do IANSP. eu ia ficar totalmente abalado, eu não ia conseguir seguir a minha avaliação. Então é melhor você aceitar que o acaso faz parte da sua preparação, entender que você fez tudo pra reduzir o acaso, tudo pra reduzir o que o universo vai escolher pra você, e faz a prova. E Entende? treinar. A principal dica que eu posso dar para quem tá escutando, para quem tá assistindo a gente no YouTube, é treine. Sim. Se você sentir que, não, se eu não começar por preventiva, eu desando nas demais, seguir tal ordem eu desando, tudo bem, você vai se conhecer fazendo simulado em casa, treinando. Tem uma frase que é muito interessante, que é assim, suor e lágrimas poupa sangue... Desculpa, suor e óleo poupa sangue e lágrima. Suor de treino, óleo de preparação, poupa lágrima e sangue. Então, assim, você tem que treinar, você tem que estar disposto para todas as possibilidades adversas que vão aparecer para você. Lembre, todo ano tem algo diferente que acontece. Todo ano aparece um evento adverso ali que, foi justamente no meu ano. Mas, assim, é igual para todo mundo. Sua possibilidade... Aceite que o acaso faz parte. Isso vai te dar uma tranquilidade absurda na sua preparação. O acaso vai fazer parte de todo aspecto da sua vida. Seu propósito é reduzir o máximo possível isso. Então vá com consciência de que você fez seu melhor e que, bom, se terá que ser, será. Animal. Márcio, a gente, acho que para dar uma cor para a galera de como foi sua evolução ao longo da preparação, você trouxe até seu notebook, achei um negócio legal para a gente Muito mostrar, legal. porque o Márcio, ele trabalhou muito com as métricas ao longo do ano, domínio de número de questões que ele estava fazendo por semana, número de provas, e acho que é um negócio bacana para dar cor, porque você não começou voando o ano. Não Você comecei. já tinha feito um ano de curso preparatório no 5º ano, mas qual que era o teu percentual lá no início? E o que você acha que foi talvez o maior desafio para crescer e o fator determinante para você ter conseguido ser aprovado nas provas de residência que você bem comentou, né? Você falou que foi aprovado na USP, você foi no Einstein, no SUS Bahia você tá na lista, né? Mas eu acho que até é um negócio da gente legal de comentar ainda nesse episódio, que é, você ficou para baixo na lista, e eu acho que isso é um negócio incrível. No IANSP você não passou. Não passei. Então, Fiquei bem longe de passar, inclusive. Eu acho que temos que cobrir isso ainda nesse Não, episódio. acho que é interessante, sim. Como eu falei, é o que dá tranquilidade. Isso não é pra te trazer medo, não é pra te trazer receio. Acaso faz parte de toda a sua vida. Então, assim, vão ter provas em que, por mais preparado... Novamente, minhas aprovações, fiquei em 6º no Einstein, fiquei em 10º no SUS São Paulo, da anestésio, top 70 do geral, dos inscritos, e na USP fiquei na primeira lista também. Então, foram aprovações em que, assim, foi uma performance muito interessante. Assim, eu fiquei muito feliz com a minha performance, né? Mas que eu não cheguei perto de passar no IANSP. Então, assim, eu tinha o mesmo preparo, a mesma capacidade, a mesma quantidade de horas estudadas, e tiveram resultados divergentes. Acaso, provas diferentes. E faz parte da preparação isso. Então, assim, eu fiquei bem longe, na verdade, de ter uma preparação boa no início do ano. Deixa eu só achar aqui meus números iniciais. No início do ano, eu fiz um diagnóstico inicial de como eu tava de conteúdo, né? Eu fiz as 5 provas principais que eu iria prestar. Então, Um ano de cada. Um ano de cada. Com prova 500 mais questões recente, ali, em média, mais ou menos. exatamente, Tem algumas provas que tem exatamente. ali um pouquinho mais ou menos. 500 questões. Então foram 100 de cada grande área. Preventivo, eu fiquei com 80% de acerto. Vai. Tá Fez bom, direitinho ali. o Fez 5º ano. direitinho. O acaso favoreceu ali a gente.
Mas assim, veio o GO com incríveis 47% de acerto, pediatria com 50%, cirurgia com 57% e clínica médica com 61%. Um resultado que assim, é muito abaixo do que é esperado em um ano de preparação. Qual é a grande questão aí? Eu falei para vocês que eu funciono muito bem com padrão. Então assim, eu reconheço o padrão de uma questão e a executo. Por mais que eu tivesse tido contato com o conteúdo anteriormente, eu não estava treinando o reconhecimento de padrão. Então, o conhecimento ele estava ali em algum local, mas eu não tinha evocado ele ainda. Então, assim, minha ideia no ano de preparação foi, além de adquirir, evocar o que eu já havia aprendido outrora no meu ano de preparação, tá? Então, assim, eu acho interessante colocar também aqui o gráfico de... Fiz um gráficozinho aqui de questões por quinzena no meu ano de preparação, tá? Para quem está no Spotify, se você puder dar uma cor de como é que esse gráfico se comportou ao longo do ano, no YouTube a gente vai projetar a imagem, então se você quiser também ver no YouTube, vai lá e assiste o episódio por lá. Mas, puta, eu acho que é bem legal, né? Porque você tem uma crescente, depois vem uma barriga no meio do ano ali, que eu quero entender melhor que barriga é essa. Excelente. E depois vem o avião, o foguete decolando com tudo. Exatamente. Então, assim, um gráfico, ele consiste em um gráfico de simples, né? Em que eu tenho no eixo Y a quantidade de questões, no X a quinzena do ano. Então, tem ali 1,5 a segunda quinzena, do mês 1. Então, assim, eu tinha anotado quantas questões eu fiz de cada tema por dia, né? Então, eu tinha esse dado para ser plotado em um gráfico. Bom, então eu tenho aqui um gráfico em formato de S, né? Então, no primeiro trimestre eu tive um aumento de questões crescente, né? Até o momento em que chegou no meio do ano, eu formei no meio do ano passado, então juntou diversas coisas. O formato ideal de estudo, né? O formato ideal, perfeito de estudo, ele seria uma barra reta. Né? Ele seria você entender seu máximo de performance e seguir ele até o final do ano. Acontece que não temos essa capacidade de predizer como será nosso ano, se terá alguma intercorrência e qual é o nosso método, nosso N total de questões perfeito. A gente não tem, a gente tem que trabalhar com o real, não com o ideal. Poderia ser um formato ascendente de gráfico, ou seja, começar com nada e terminar no máximo possível. Acontece que, concordo comigo, que no início do ano eu teria perdendo capacidade de produção. E ao final, eu poderia fadigar nesse meio aqui, não teria um tempo de pausa. Eu acho que esse formato de S foi muito interessante. Por quê? Treinei até a exaustão no meio do ano, com o intuito de adquirir o máximo de conteúdo possível até aquele momento. Chegou no meio, dei uma pausa, formei, comecei a trabalhar. Tem um gráfico aqui também que podem colocar na quantidade de plantões que eu dei por mês, que é uma pergunta que eu recebo muito. Mas você trabalhou durante o ano? Onde você trabalhou? Fala aí, pô. Quantos plantões você dava nessa época ali do meio do ano, quando você formou? Eu cheguei no meio do ano, assim, o gráfico ele tá setado no primeiro semestre em 12, que é a quantidade de plantões que a gente dá no internato médico. E após a formatura, que foi no mês 6, 7, plantões de fato como médico. Eu trabalhava em terapia intensiva, que eu acho que assim, o esquema de dar plantão, ele é uma melhor preparação. Assim, eu não funcionaria como o SF, o BS, não funciona legal pra mim. Eu acho que tem que dividir as coisas, dia de estudo e dia de trabalho. Acho que funciona melhor assim. Eu dava entre 12 a 14 plantões no mês. Era uma coisa que eu gostava muito. Isso em junho. Julho ali, né? Julho e agosto. Julho e mais agosto, ou menos né? ali. Chegou no final do ano, eu basicamente ficava com meus fixos, que eram uma plantão a cada quinzena, e não dei 2 plantões apenas em novembro, que era a véspera de prova, tá? Então, nesse meio do ano, juntou o período em que eu fiz a formatura, comecei a trabalhar, e consegui tirar da minha cabeça um pouco o assunto de preparação, para dar um gás para o estudo final. Lembra que eu falei no início que a curva de esquecimento é seu maior inimigo? Então, assim, a principal variável na curva de esquecimento é tempo para quando você vai ser testado. Então, esse final do ano, velho, é ouro, entende? Então, assim, você tem que deixar ele dedicado para isso. É hiperfoco nisso. Se você sente que você vai fadigar antes do final do ano, dê uma pausa nesse meio. Viaje se for necessário. Planeje no início do ano isso. Mas o final do ano tem que ser hiperfoco. Não tem o que fazer. Pra quem tá em casa ouvindo o episódio, cara, é ouro, assim, porque a gente tá aqui se tudo der certo, o episódio vai ser liberado no dia 29 de setembro. Então, assim, é a reta final de preparação. Você tá fadigado, cara, é a hora de dar um respiro. Alguns dias para recuperar, porque depois de uma maratona de 3 meses, e se não tiver gás na primeira porrada que você certamente vai levar, porque aqui a gente tá conversando com o Márcio, um cara que estudou muito, fez 39 mil questões ao longo do ano, tava com um percentual incrível no final do ano. Ele foi aprovado em algumas e também não foi em outras. Então, assim, a porrada vem.
Você só não sabe qual vai ser. E para isso o mental tem que estar muito preparado. Isso faz parte, assim, estar fadigado não é um indício que você está fazendo algo errado, muito pelo contrário, assim, você... Entenda, não é algo que pode acontecer, é uma realidade. Você vai ficar fadigado. Se não tiver... Sabe quem não fadiga no ano de preparação? Quem não passa, quem não estudou. Assim, é a parte mais difícil do ano. Você vê colegas que formam junto com você, descansando, ganhando dinheiro, viajando, e assim... E você entender que você está se preparando para algo em que você não tem certeza que você irá passar, não tem certeza do seu resultado final, é desgastante. Mexe com o seu psicológico, você vai cansar fisicamente seu estudo. Eu precisei fazer micropausa, entende? Isso aí é análogo a você parar na academia, seu músculo para, seu cérebro para também. Você para de entender o português. Então, assim, a ideia é que você entre no seu modo hiperfoco, entenda que é um período da sua vida que você vai passar, que vai te trazer grandes resultados no longo prazo, e que, assim, tem que manter uma autenticidade. Você vai se desgastado. Isso é um indício que tá fazendo algo certo. Sabe o que eu tive no meu ano de preparação? Perda de visão periférica. Real. Sério, eu acho que foi mais ou menos em agosto, setembro. Eu parei de enxergar a minha periferia. Imagina, eu estava lendo uma questão e eu percebi isso enquanto eu estava estudando, tá? Eu estava lendo uma questão e, de repente, metade da questão sumia conforme eu avançava na letra. Eu só conseguia ir lendo as questões que eu estava resolvendo conforme eu direcionava o meu olhar, o meu foco ali, a minha visão. O restante desaparecia de um lado, desaparecia do outro. Só a meiuca ia aparecendo. Desesperador, né? Principalmente para quem está estudando. Loucura. Pensei, deve ter um tumorzinho crescendo aqui na minha cabeça, causa, acabou tudo. Desesperador. Fui no oftalmo, fiz exame, diagnóstico. Fadiga. Tá na hora de dormir mais, tá na hora de dar uma descansada, de entender se realmente precisa fazer uma pausa, sempre com a programação de retornar, e foi o que eu fiz. Dei uma desacelerada no nível... Eu era do tipo de pessoa que, se eu parasse por completo de estudar, eu ficava pior do que se eu só reduzisse um pouco, sabe? Porque ficava na minha mente aquilo, não tô estudando nada. E aí eu dei uma reduzida, voltou a visão, um belo dia eu acordei e tava tudo em paz, e daí eu voltei a um ritmo um pouco menor do que eu tava antes, consegui seguir. Final do ano, novamente, acelerei, como falou, brutalmente. Não tive de novo a perda de visão periférica, mas foi muito louco isso. Agora, falando, eu lembrei. É um momento de você testar seu limite, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem alguns momentos na vida em que a gente vai ser testado, né? E eu acho que, assim, esse momento de teste, eles nos ensinam sobre que nós temos limites e que somos capazes de ultrapassá-los. Então, assim, o momento da resiliência é esse, entende? É um momento que você vai ter que se preparar, você vai atingir seu limite, você vai ter as consequências disso. Pô, eu tive que parar em diversos momentos da academia, cheguei à exaustão mental em diversos momentos, e a vida continua. Eu acho que, assim, uma grande diferença da preparação que a gente tem pra passar na faculdade, pra entrar na faculdade, é um pouco disso. Eu acho que pra entrar na faculdade, nós conseguimos isolar um pouco mais o mundo e a vida pra aquilo, sabe? Na residência, não é tanto assim. Pô, você tem um internato ali que exige de ti pensamento focado naquilo, você tem plantão, tem paciente complicando pra você cuidar, você tem ali sua vida acontecendo, você já é um adulto, você tem que cuidar desses aspectos também, e você não pode simplesmente, né, parar sua vida por completo pra estudar pra residência. Os boletos vão chegar nas inscrições de prova, né? Inevitavelmente, querendo ou não. Então, assim... que aumenta ano após ano. Então, assim, eu acho que é o momento de você reconhecer os limites e tentar ultrapassá-los. Eu acho que é exatamente isso. Animal. Márcio, a gente tá caminhando pro final, cara. Eu já queria engatar aqui na reta final em si. Você também, dentro da nossa conversa, falou que teve acertos nessa temporada final das 5 provas que você comentou, SUS Bahia, Einstein, IANSP, USP e que você prestou? Eu estudei Einstein, SUS São Paulo, SUS Bahia... SUS São Paulo era SUS São Paulo. E aí você comentou, tipo, no Einstein, sobre um vacilo que você só olhou ali no pós, que foi um amigo seu indo bem, acertando uma questão que você não tinha acertado, você não entendeu muito bem por que ele não acertou, mesmo fazendo uma carga gigantesca de questões. Exato. Assim, eu comecei o ano com um planejamento em que na minha cabeça, eu iria fazer, basicamente, como eu falei pra vocês, assistir aula, fazer revisão, fazer apenas provas na íntegra, e não iria fazer simulados. Porque na minha cabeça, eu achava que simulado era uma visão enviesada do cursinho e que não tinha capacidade de predizer o que de fato iria cair. Importante você falar, porque talvez tenha gente aqui nesta reta final que pensou isso ao longo do ano, mas ainda dá. Se você ouviu, ainda dá para fazer
as provas Pois é. específicas, né? Os simulados originais por instituição. Exato. Então, assim, chegou no final do ano, fui prova do Einstein, né? Eu errei uma questão, acho que tumor, dado gastrointestinal, acho que foi algo nesse sentido. E que meu colega falou, pô, caiu igual na Medway, no simulado da Medway. Aí eu fui ver o simulado e fiquei, caramba, a questão era igual, velho. A questão era muito parecida. E eu comecei a fazer os simulados ali naquele momento, vendo a resposta que vocês davam, e fiquei, caramba, isso aqui é uma fonte excelente de estudo. Que vacilo que eu dei. A resposta que você diz, os comentários em texto e os vídeo comentários? Exatamente. Os comentários em texto abordavam, faziam um resumo do conteúdo e que, pô, seria interessante ter isso na minha reta final. A minha reta final pra prova, ela consistia em, vamos lá, eu pegava as 5 últimas provas daquele instituto, né, daquele hospital, e fazia elas, mas fazia de uma forma diferente. Na reta final, eu já tinha feito todas as provas. Então, assim, já tinha chegado nesse momento, até pelas trilhas, né? Então, naturalmente, as questões vão aparecendo ali. E eu executava elas em forma contínua por grande área. Então, eu fazia cirurgia geral e fazia cirurgia dos 5 anos seguidos em seguida. É incrível o quanto as questões se repetem, quantos que os padrões são mantidos e quanto é a sua capacidade de predizer uma resposta com base em entender como a banca cobra algo. Então, eu fazia isso. Durante o ano, eu marcava diversas questões favoritas, que meu critério era, o Márcio daqui do final do ano vai querer rever essa questão, esse comentário, marcava, refazer de todos os assuntos essas questões favoritadas. E eu também tinha uma coisa chamada box conceitual. Durante o ano eu escrevia, num post-it mesmo, diversos fluxograma de algo que eu tinha dificuldade de lembrar, enfim, colava isso aí e tinha tipo um mini livrinho em que eu lia na véspera da prova. Eu acho que tem que estudar na véspera da prova. Eu acho que assim, é uma questão pessoal, eu acredito que isso é interessante. Focado na curva do esquecimento, pô, é um momento de ouro, velho. Você vai fazer a prova amanhã, sua memória tá lisa, sabe? Eu acho que, assim, vale a pena você fazer isso. Essa era a minha preparação da véspera da prova. Foi em algum pra cima, antes da prova? Eu assistia todos, mas assim, eu não ia porque eu preparava meio que lá em Salvador, eu vinha meio que em boca da prova e não ia pra inicialmente, não. Estava assistindo ali no YouTube? Não, assistia, principalmente ali no aeroporto. Excelente. Assistia, assim. E, pô, você trouxe, né, os box, então, tá aí ou não? Na tua bolsa? Tá aqui, se tá puder lá. mostrar... Ficou lá fora. Ficou lá fora? Não, depois a gente filme e mostra no episódio. Eram assim, postzinho mesmo, assim, com coisas, dicas bem conceituais, fluxogramas, que é uma coisa muito simples que eu lembro, que aquela assim, de cifras não tratadas em gestante, assim, era uma coisa que não entrava na minha cabeça, assim, era um negócio muito pontual e que eu não conseguia entrar na minha cabeça. Coloquei num post-itzinho e na véspera de prova li aquilo tudo. Quase como um decoreba, sabe? Coisas que durante o ano eu filtrei que eu não conseguia lembrar. Que massa. E caiu? Acho que não. Mas o importante é que eu cheguei no dia sabendo como... Exatamente, porque é muito mais do que cair ou não cair, é a tranquilidade que aquele assunto que tu tem uma dificuldade muito grande tá na tua cabeça, tava na mente ali, entendeu? Isso vai além do que apareceu ou não. E eu acho que é isso que às vezes os pra cimas fazem, sabe? A gente vai pegando aqueles assuntos mais decorebas, aqueles assuntos mais chatos de memorização que a gente sabe que a galera vai ter dificuldade, a gente apresenta eles novamente de uma forma tranquila e é como se a pessoa livrasse a mente daquela preocupação de não lembrar aquele detalhe. Vai para a prova pensando que se aparecer isso aqui que eu tinha muita dificuldade, eu vou acertar, então eu tô pronto pro que vier de diferente. Isso é muito, muito forte mesmo. Tá aqui os... Chegaram os box. Muito bom. Produção trouxe, galera, ó, depois a gente vai mostrar com maior riqueza de detalhes, né, mas... Então aqui, ó, todos... Era uma coisa muito handmade mesmo, zero, tem que ser pragmático, né, vamos lá ao vivaço, então, ó, incontinência urinária, esforço. Quais são os números aqui? Não, aí eu já apaguei da minha cabeça. não. Aí já... Bom, agora bota uma questão que eu acerto. Agora é anestésio. Agora é anestésio. É isso. Tá? Então, assim, eu acho que a ideia é que assim, tem assuntos em que assim, você tem ciência que você tem dificuldade de lembrar. Coisas que assim, podem não cair, mas vão ficar martirizando a sua cabeça se você não lembrar ao longo do ano. Então esse era o momento de ter ali um decoreba à véspera de prova, você saber o que você fazia na véspera de prova, me acalmava, sabe? Saber o que eu iria fazer em cada momento. Tem aí também os fluxogramas da prova prática. Eu chegava na prova prática já sabendo o que eu iria falar inicialmente, independente do tema. Aí eu... Não, sabe o que eu tô pensando? Ó? Fecha aqui em mim, ó.
Cara, tem um monte aqui, ó. Tipo, ó, tem coisa pra caramba. E aí eu fico pensando, Dani, já pensou se, puta, lá no aeroporto, o Márcio viajando, Salvador pra cá, o cara vai e perde essa pasta? Impossível. Não, sem brincadeira. Chegava no... Eu brincava com os colegas meus e falava assim, eu prefiro hoje perder o meu celular e o meu computador que perder esses papéis. Sem brincadeira nenhuma. Eu cuidava disso aqui como fosse minha vida, porque assim, pode ser que nada que tivesse aqui fosse cair, mas o conforto mental que isso me trazia, de temas em que eu tinha dificuldade isso, no ano, exatamente. rever no final, assim, eu acho que tem um grande benefício nisso associado, entende? Muito bom, meu amigo, muito bom. É isso aí. É o conforto, é a frase que tu mais usaste aqui ao longo do podcast, né? Diminuir o acaso. Diminuiu a casa, com certeza. Perfeito, muito E como bom. é que foi olhar teu nome na lista dos aprovados? Foram algumas, né? Mas imagino que você escolheu pela USP, fosse tua preferência quando você começou a se preparar. Assim, ele vem um pouco com um alívio, eu não vou mentir pra vocês não, assim... Pô, todo mundo fala que é um alívio, ninguém É. fala caralho, porra! É porque tudo. assim, rapaz, sendo sincero, eu acho que eu comemorei menos do que as pessoas que estavam à minha volta. Vou explicar por quê. Você tá vindo num fluxo muito intenso de treinamento, sabe? Então, assim, você tá exausto, você tá muito cansado. Então, quando você vê teu número, dá um alívio e uma sensação de que, pô, valeu a pena, sabe? Eu tenho um textinho no Insta que eu coloquei, acho que no final a gente pode até ler, que passa muito do que eu pensei naquele momento, sabe? Eu acho que mais do que o nome na lista, você poder comemorar com as pessoas que acreditavam em você, eu acho que era o que mais... Já fala o teu Valeu. Insta aí pra quem quiser tirar aquela dúvida. Perfeito. Bom, meu Insta é marcioa.b.f, eu acho que eu sou super receptivo a isso, eu recebo algumas perguntas lá, tipo, postei uma foto que acabou entregando bastante no Instagram, e aí eu recebo várias perguntas sobre como Legal. foi minha preparação. Então, pessoal, quem quiser, pode seguir lá. Tô aqui à disposição, acho que conhecimento ele só vale a pena quando ele é compartilhado, e fico feliz de ajudar quem tiver entrado em contato. Tem aqui, eu fiquei curioso agora com o texto. Eu posso ler depois aqui, eu trouxe ele aqui. Você trouxe ele? Eu trouxe ele Pô, textinho, eu trouxe o textinho. Tá na é que aqui. a pasta. gente gosta, se já tá no esquema ali, Não, já tá no esquema talvez aqui, seja a melhor forma da gente deixar uma mensagem final pra Monólogo galera de casa. 30 minutos do texto. do texto. Bom, então eu já vou deixar, já que a gente já vai fechar com o texto, Claro. Márcio, eu já vou agradecer a galera que ouviu, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de te receber aqui, cara, Muito obrigado. satisfação inenarrável. Inenarrável, é isso. Inenarrável. Inenarrável. Ter você conosco na Beca, saber que você tá feliz dentro da residência de anestésio. Feliz demais. Você tá na Beca também, está muito bem animado, porque você tá de férias, né? Tem esse ponto aqui. Isso. Quando eu cheguei, sacanagem, eu cheguei, aí a mensagem que eu vi, pô, você nem parece um R1, né, bicho? Eu vi, pô, como assim? Agora, assim, hoje é oficialmente meu último dia de férias, então, assim, eu tô, bronzeado, tô aqui no shape Salvador. Porque quando eu cheguei, Cabelinho na régua. cabelinho na isso. régua, especialmente pra essa ocasião. Mas quando eu cheguei em Salvador, tava no shape São Paulo, branco ali. Pálido. Pálido. Primeiro dia eu dormi ali, suas 8 horas ininterruptas ali de sono, quase um desmaio. Então, assim, tô nesse Maravilha. contexto. Bom, galera, quem quiser seguir, o Márcio já deixou o arroba dele, mas quem quiser me seguir também lá, vai lá no arroba João da Medway. A gente fala muito sobre metodologia de estudo lá, trago muitos conceitos, as notícias mais rápidas e frequentes das provas de residência, acompanha por lá. E também falo muito de desenvolvimento pessoal, que é um tema que eu amo conversar. Incrível. Excelente. E eu tô lá no @danielaber.medway. Vocês já sabem, podem mandar mensagem. No que eu conseguir ajudar, eu ajudo. No que eu conseguir, eu mando pra alguém que consegue. O importante é a gente estar junto até o final. Agora a mensagem que tá todo mundo curioso. Mensagem final foi quase a gente fez quase um lançamento aqui pra É essa isso. mensagem, né? Falta um call to action aqui, a É gente isso. botar o... Me siga no arroba. Me siga. É isso. O call to action é esse. Então, assim, ó, no final do texto, me sigam aí no Instagram, pessoal. Então, vamos lá. Peraí, rapidão. É essa foto aqui? Exatamente. Essa Caralho, foto até na foto ele meteu o shape, Meteu o bicho. shape. não. A foto, ele tá na foto de capa, né? Um carrossel, mas na foto de capa ele botou ali, tá de Bruto. braços cruzados, deu uma forçada no bíceps. Mas tem que também... Isso aí foi, inclusive, um pós-treino, né? Que, assim, a gente tem que tirar a foto no pano. Vai tirar a foto, tem que fazer o negócio direito, né? Não? Ó, e a foto teve 8.699 curtidas, 228 comentários e 962
52 compartilhamentos. Não, e ele não é um influencer. Não sou influencer. Chegou ali pra ser... Tem as métricas, né? O perfil profissional, mas ele entregou lá pra uns 700 mil pessoas. O negócio exatamente. Mas foi um texto muito... Foi do coração esse texto aqui. Acho que... Então leia. Vale a pena falar. Vamos lá. Qual é o preço de um sonho? Talvez essa tenha sido a pergunta que mais fiz durante o ano. Nunca fui muito bom em humanas, então vamos tornar a questão um pouco mais exatas. 38.181 questões. Equivalente a 1.490 horas de estudo teórico. Somando as aulas, 1.750. Bom, isso foram 134 dias completos acordando no mesmo quarto, sentando na mesma cadeira amarela de plástico e olhando por 13 horas seguidas para a tela de um computador, parando apenas para comer e dormir. Será que esse é o preço de um sonho? Bom, talvez fosse um pouco menor, talvez fosse até um pouco maior, eu tive sorte nas provas. A única certeza é que é impossível saber. Mas por se tratar de um sonho, eu não poderia me dar ao luxo de entregar menos do que 100% de dedicação. Na verdade, 110%, eu diria. Ultrapassar os limites que antes existiam em mim. Afinal, apenas o desequilíbrio edifica a mudança. Foi um ano extremamente difícil por diversos motivos, mas o grande desafio sempre foi resistir às barganhas diárias. Você deu plantão ontem, pode descansar hoje. Já fez uma prova, pode tirar o dia de folga. Está cansado, não vai conseguir render hoje. A todo momento, o caminho natural parecia ser desistir, seguir outra direção, aproveitar outras oportunidades. E é aí que encontramos o grande problema dos sonhos. Sonhos são abstratos, quase intangíveis. Conseguir uma vaga em uma residência em São Paulo, o que significa isso? Formar em anestesiologia em um grande centro como Einstein ou USP, que isso realmente significa no meu futuro? É difícil visualizar algo tão distante, tão grandioso, no meio do caos que é um ano de preparação. Difícil usar isso como combustível nos dias em que tudo parecia impossível. Então, como é que a gente transforma isso em algo concreto para te dar ânimo aí nessa reta final? Para mim, foi transformar em algo objetivo. Nos dias mais difíceis, eu imaginava uma cena com nitidez. Com a lista em mãos, ao ler o nome, ligaria e falaria para meus pais que havia sido aprovado. E no fim, a honra foi minha. No dia da aprovação, na Smart Fit, na rua Vanderlei Pinho, entre as polias do CrossFit, recebo, checo o resultado, vejo que ele caiu. Pude ligar para minha mãe, falar: mãe, fui aprovado, passei, irei para São Paulo, serei anestesiologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Tô indo para a USP. Talvez seja isso, pessoal. Persistência e abrir mão de certezas confortáveis para enfrentar o caos que antecede a realização. E sonhar é decidir desse caos. Transformar horas de estudo, noites sem dormir e decisões incertas em algo maior, a construção de uma conquista. Então, qual é o preço de um sonho? Talvez nunca saibamos ao certo, mas olhando para trás, sei que cada uma das 38.131 questões e cada uma das 1.750 horas valeram a pena. Obrigado a todos por fazerem parte da minha vida esse ano, sou muito grato por tudo, que venham novos desafios e que me seja dado força para superar. Perfeito, pessoal, muito obrigado. E assim, esse final é muito verdade. Assim, quando você vê seu nome na lista, você vê que cada minuto que você passou valeu a pena. Meus pais vieram aqui agora há pouco em São Paulo e eu fiz um tour ali pelas suas clínicas. É muito grande, é muito interessante, assim. Meu pai urologista, eu mostrando pra ele, fiz: pai, sabe o robozinho da 20? Pô, já anestesiei pra ele. Ó, mãe, isso aqui é o hospital só pra criança, tem isso aqui só pro coração, 38 salas de centro cirúrgico. Teve um momento em que eles foram andando ali pra ver uma pintura que tem aí na porta do Hospital das Clínicas. Eles vieram meio que de mão dada, com os olhinhos brilhando. E assim, naquele momento ali, eu pensei: rapaz, se eu tivesse que fazer o dobro, eu faria esse dobro. Só pra viver isso que eu tô vivendo agora, só pra ver essa cena que eu tô vendo agora. Então, a mensagem final é: se vejam no futuro, coloquem algo tangível pra você te dar força nesses momentos finais. Vai dar certo e vale muito a pena. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. É isso. Maravilha. Sem palavras aqui, Sem irmão. palavras. Obrigado por isso. Muito Tenho obrigado. certeza que quem ouviu também se tocou. E é isso. Vamos pra cima nessa reta final e vamos conquistar. Vamos conquistar. Bora cumprir Vai o dar sonho. certo. Perfeito. Abraço, galera. Tchau, gente. Pessoal, grande honra.